boa noite, seja bem-vinda a mais um Modeladas. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro segredo da mulher de Provérbios. O primeiro segredo, quem lembra? Oi, Mari. O primeiro segredo é ser achada. Quem está fazendo de tudo para ser achada? Ou quem já foi achada? Fala assim, eu já fui, Dani. Eu já fui achada. Ei, Gabriela, seja bem-vinda. É isso aí, vamos caminhando e vamos aprendendo. Não podemos perder tempo, né? Vamos cuidando do corpo e do espírito, fazendo as duas coisas. Gente, Sueli, é a primeira vez que você está aqui na live, no Modelada, seja bem-vinda, meu amor. Que Jesus te abençoe. Ah lá, a Dudu falou, eu já fui achada. A Valéria, eu também já fui achada. Amém. Dai, seja bem-vinda, meu amor. Então, o primeiro segredo da mulher de Provérbios. Gente, o som tá bom, a imagem tá bom, tá tudo ok aí pra vocês? Tá tudo ok? Nós vamos começar agora e nada pode nos atrapalhar, em nome de Jesus. Então, o primeiro, Mari, seja bem-vinda. A primeira, amém, Cacá, amém. O primeiro segredo da mulher de Provérbios é ser achada. O segundo segredo é, ela sabe o seu valor. Mas para a gente falar de valor, nós falamos sobre identidade, não é? Fizemos 3 lives. Quem gostou daquela live sobre identidade, valor versus identidade, gente, quanta coisa preciosa nós aprendemos ali, né? Entendemos que a nossa identidade, ela tem 7 camadas e que pra gente chegar na 7ª camada, que é a camada da plenitude, que é a camada do desfrute, nós precisamos romper com as 6 camadas que muitas vezes nos travam, nos bloqueiam e nos paralisam, nos impedindo de viver o melhor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro segredo. E hoje nós vamos falar sobre a mulher de Provérbios. Ela é confiável. Para você ser uma mulher virtuosa, você precisa ser uma mulher confiável. E o que eu acho mais incrível, gente, que confiança fala de caráter. Confiança fala do caráter, faz parte do caráter de uma pessoa, sabe? E não tem como você ser uma pessoa confiável se você primeiro não souber quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, quando você não entende a sua identidade, você vai sempre querer agradar as pessoas. E quem vive por agradar as pessoas não é uma pessoa confiável. Sabe por quê? Porque você vai dançar conforme a música. A pessoa que não sabe quem é, a pessoa que não tem identidade definida, ela sempre vai querer agradar as pessoas. E quem quer agradar as pessoas, sabe, ela vai dançando conforme a música. Eu faço qualquer coisa para agradar o outro? Não. Eu posso até fazer de tudo para agradar as pessoas, desde que eu não quebre valores nem princípios. E caráter fala de valor e fala de princípios. E essa mulher de Provérbios, ela era uma mulher de caráter. De um caráter, sabe? Ela não era uma pessoa volúvel. A mulher de Provérbios não é uma mulher... Maria vai com as outras, sabe? Aí na sua terra também, você conhece esse termo? Maria vai com as outras? Não, ela era uma mulher confiável, é uma mulher firme, é uma mulher de convicções. E isso fala de caráter. Mas é tão incrível que quando a gente olha para esse texto de Provérbios 31, nós vemos que uma coisa vai levando a outra. Ei, Ideia, seja bem-vinda, meu amor. Não tem como você ter o teu caráter, ser uma pessoa firme no caráter, se você não se permitir ser achada por Deus. Porque quando nós nos permitirmos ser achadas por Deus, nós começamos a ser trabalhadas por Deus. E Deus começa a trabalhar em todas as áreas das nossas vidas.
Não tem como nós falarmos de caráter se nós não tivermos uma identidade bem definida. Se nós não formos pessoas bem resolvidas, que não se importam em agradar as pessoas, mas se importam em fazer o que é certo. Uma mulher de caráter, uma mulher de princípio, uma mulher de identidade, ela escolhe fazer o que é certo e não fazer o que é bom. Porque uma pessoa que não tem identidade, ela escolhe sempre fazer o que é bom, para que ela seja aceita, para que ela seja recebida, para que ela seja, sabe, vista. Então, é uma sequência bem poderosa que nós vamos estudar. Então, se você ainda não tem uma identidade bem definida, você vai ter problema na questão do ser confiável. Porque o que é ser confiável? Mas primeiro aqui, ó. Olha só, Provérbios 31, verso 11, diz assim: o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Ei, Milena, que legal, que saudade, meu amor. Seja bem-vinda ao Modeladas. Gente, o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Então, continuando aqui a nossa meditação sobre o livro de Provérbios, nós vemos que agora que nesse momento o Senhor, ele começa a nos mostrar, né, o caráter dessa mulher de Provérbios 31. Ela é confiável, ela é digna de confiança. Gente, o que é ser confiável? Quando você tem um problema na sua saúde, você começa e precisa de um médico, você sempre vai buscar uma indicação de um médico, não é verdade? Porque você vai procurar saber nas mãos de quem você vai colocar sua vida, nas mãos de quem você vai colocar sua saúde, nas mãos de quem você vai se colocar. E para isso você começa a procurar informações sobre aquele médico, para saber se você realmente pode confiar ou não. Então, uma pessoa confiável, uma pessoa com caráter firme e inabalável. Não é uma pessoa que hoje é sol e amanhã é lua. Que hoje é, amanhã não é. Que hoje quer, amanhã não quer. Que hoje está, amanhã já não sabe. Que hoje fala uma coisa e amanhã fala outra. Quantas aqui conhecemos pessoas assim? Sabe? Que hoje ela tem uma opinião sobre algo, amanhã ela já tem outra. Por quê? Porque não tem convicção. Não tem firmeza no caráter. Mas essa mulher de Provérbios, ela era uma mulher confiável. Sabe? O caráter de uma mulher virtuosa é um caráter imutável. É um caráter que não muda, independentemente das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas que ela venha viver, que ela venha passar, que ela venha enfrentar. Então, a mulher de Provérbios, ela era uma mulher, sabe, de caráter imutável, independentemente daquilo que ela viesse a passar. Ela não mudava, era uma pessoa firme. E eu quero falar com você hoje algumas características dessa mulher. Porque ela era uma mulher confiável. Gente, quando você vai deixar o seu filho com alguém, quando você vai entregar algo que é precioso nas mãos de alguém, você só vai fazer com aquela pessoa que você confia. Quando você vai abrir o seu coração para alguém, você vai abrir o seu coração para alguém que você confie. E não existe nada mais triste, gente, do que você confiar em alguém e você ser traído na sua confiança. Sim ou não? Alguém aqui que está me ouvindo, você já foi traído na sua confiança alguma vez? Você já confiou algo do seu coração que você não confiou a mais ninguém para alguém e essa pessoa te traiu na confiança? Sabe, é muito triste. Você sabe que hoje em dia as pessoas foram tão feridas,
tão feridas nessa área que elas têm dificuldade de abrir o coração. Elas têm dificuldade de se expor. Por quê? Porque não encontram mais pessoas confiáveis. Tem medo de falar qualquer coisa, porque sabe aquela história? Se eu contar para fulano amanhã, a torcida do Corinthians inteiro fica sabendo. Eu falo do Corinthians porque é assim que a gente fala lá em São Paulo, né, gente? Aqui, a gente fala assim, ó, aquela pessoa lá não confia nela, não. Porque se você falar alguma coisa pra ela, a torcida do Flamengo todinha vai ficar sabendo. Então, assim, é muito triste, gente. E as pessoas hoje, o mundo hoje está carente de pessoas em quem se possa confiar, sim ou não? Porque confiança fala de caráter. E hoje em dia, infelizmente, nós temos encontrado pessoas com caráter débil, com caráter debilitado. Por isso que hoje o mundo não confia mais, não se consegue confiar mais por causa de como as pessoas estão agindo. Quantas estão me entendendo até aqui? Mas a mulher de Provérbios, a mulher através da qual nós estamos sendo modeladas, ela era uma mulher confiável. A Bíblia diz que o seu marido confia nela e ele nunca ficará pobre. Se o próprio marido confia nela, qualquer pessoa poderia confiar. Porque a gente pode, sabe, usar máscara num tanto de lugar. Mas dentro de casa é um lugar onde a gente não consegue usar máscara por muito tempo. Então, se o próprio marido confiava nela, é porque realmente ela era digna de confiança. Então, as características dessa mulher confiável. Quais são as características? E conforme nós formos falando, você vai se colocando nesse paralelo. E começa a se perguntar, eu tenho isso na minha vida? Eu tenho debilidade nessa área? Eu sou uma pessoa confiável? Pergunto para você hoje, nessa noite, nesse momento, você é uma pessoa confiável? Porque isso é uma virtude, gente. Isso é um valor nobre. Ser confiável é um valor nobre. E essa mulher, ela era. Então, a primeira característica dessa mulher, ela era fiel à sua palavra. Gente, se tem uma coisa hoje que tá complicado no mundo em que a gente vive, é as pessoas terem palavras. É as pessoas cumprirem com aquilo que elas falam. Hoje, tem até um ditado que diz assim, o que fulano fala, entendeu? Não se escreve. Por quê? Porque a pessoa fala uma coisa agora, dali a pouco ela fala que não, eu falei isso? Não, eu não falei isso, não. Gente, isso acontece muito e isso é muito sério. Por quê? Porque as pessoas falam e não sustentam aquilo que elas falam. Então, essa mulher, ela era fiel à sua palavra. O que ela falava, ela sustentava e mantinha até o fim. Eu não sei se aconteceu já com você, sabe? De alguém chegar pra você e falar assim, fulano falou isso e isso de você. Sabe? Ou você confiou algo pra alguém e a pessoa passou pra frente e ainda distorceu e aumentou aquilo que foi falado. Essa pessoa não é digna de confiança. Porque uma pessoa que é digna de confiança, uma pessoa que é confiável, é uma pessoa fiel àquilo que ela fala. Entendeu? Se ela falar que vai, você pode esperar que ela vai. Se ela falar que pode fazer, você pode esperar porque ela vai fazer. Sabe? Você pode descansar na palavra de uma pessoa confiável, porque você não tem dúvida de que aquilo que ela prometeu, ela vai cumprir. Gente, e fala aqui comigo, como tá difícil de encontrar pessoas assim hoje, não é verdade? Mas Deus está querendo modelar o nosso caráter. Deus está querendo nos moldar. Deus está querendo nos fazer de nós mulheres fortes, mulheres convictas, mulheres de uma palavra só.
A Bíblia diz que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, porque o que passar disso é proveniente do maligno. Então nós precisamos, gente, ser mulheres confiáveis, mulheres fiéis à sua palavra. Sabe? Eu costumo dizer assim, gente, se você vê que você não pode cumprir, não prometa. Sabe? Não faça voto de tolo, que você quer prometer só para você ficar bem na fita. Quando você promete algo para uma criança, gente, ela confia tanto naquilo que você prometeu, ela não tem dúvida. Ela está confiando que você vai cumprir com a sua palavra. Sabe? Nós precisamos ser mulheres confiáveis. Sabe? Hoje, todas aqui, acho que a maioria sabe que nós estamos procurando casa para alugar. Oi, amor. E nós encontramos uma casa aqui, e a dona da casa estava pedindo um certo valor. E eu falei com ela, olha, infelizmente esse valor nós não podemos pagar, porque não está no nosso alcance. Nós não conseguimos arcar com esse valor. Eu só posso pagar até tanto. Então, se você vê que dá para você, entendeu? A gente pode firmar um acordo. Mas eu não posso alugar a sua casa falando que eu vou pagar X, sabendo que eu não posso pagar. E aí, é só para eu poder garantir a casa para mim, vai chegar na hora do aluguel, eu vou falar assim, vou ficar te enrolando. E você vai olhar para mim e vai falar, realmente, você não é uma pessoa confiável. Porque aquilo que você combinou comigo, você não está cumprindo. Gente, antigamente as pessoas falavam, e aquilo que elas falavam era lei. Sabe aquela história? Era no fio do bigode. Hoje precisa documentar, precisa colocar no contrato, precisa fazer um tanto de coisa. Por quê? Porque por causa daqueles que erraram com as pessoas, os que são confiáveis pagam por aqueles que não são. Então, os bons acabam pagando pelos maus. Mas que hoje você vem olhar para dentro de você. Porque para eu ser modelada, eu preciso pegar algo que a palavra me diz que é o correto, jogar para dentro de mim, botar um espelho e falar, eu sou assim. Eu tenho agido dessa forma? Será que as pessoas olham para mim e elas falam, não, você pode confiar naquela pessoa lá, porque ela é uma pessoa confiável. E eu falando com a dona da casa, eu falei, olha, eu não posso assumir o compromisso de um valor que eu sei que eu não posso pagar. Sabe por quê? Porque não é o meu nome que está em jogo, é o nome do meu Deus. Sabe? Eu não posso envergonhar o nome do Deus que eu prego, do Deus que eu sirvo, do Deus que eu acredito. E isso é uma questão de caráter. Você tem sido uma mulher de palavra? Você tem, sabe, respaldado aquilo que você tem falado com as pessoas? Você tem, sabe, dado motivo para as pessoas falarem de você? Ah, aquela lá, ó, não confia nela não. Gente, não conta nada para fulano, porque se você contar, hoje mesmo a vizinhança inteira tá falando, tá sabendo. Nós não podemos, gente. Nós temos um nome a zelar. E esse nome não é o nosso nome, é o nome do Deus que nós servimos. Seja uma pessoa de palavra. Se você não pode, não prometa. Se você não pode cumprir, não faça acordos. Vá até onde você pode. Por quê? Porque, sabe, nome a gente só tem, o meu pai me ensinou isso. Filha, cuidado, porque você só tem um nome. Se você manchar esse nome, já era. Então, seja uma mulher fiel à sua palavra. Falou que vai? Vá. Falou que vai pagar tal dia? Paga tal dia. Sabe? Combinou, acordou, cumpre. Cumpre. Porque é isso que vai fazer de você uma mulher confiável. Ok? Quantas estão me entendendo até aqui? Então, uma mulher confiável é uma mulher de palavra. Você tem sido uma mulher de palavra? Ai, Dani. Ai, às vezes eu não tenho conseguido. Então, peça o Espírito Santo. Sabe?
se você não pode fazer, não fala que vai fazer. Se você não pode cumprir, não prometa. Amém? A segunda característica da mulher confiável é saiba dizer não. Nossa, Dani, agora pegou, hein? Agora pegou, porque eu tenho tanta dificuldade em dizer não, Dani. Gente, só você que tá aqui, que tá me ouvindo, você tem dificuldade em falar não para as pessoas? Se você não tem problema em se expor, fala assim, eu tinha muita dificuldade de falar não. Muita dificuldade. Mas depois eu descobri que a minha dificuldade em falar não é porque eu não tinha identidade. Porque eu falava assim, nossa, se eu falar não, o que a pessoa vai pensar de mim? Se eu falar não, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar sobre mim? Eu tinha muita dificuldade de falar não. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. É melhor você ficar vermelha de vergonha em falar não do que roxa de raiva por ter falado sim quando deveria ter falado não. Você que tem dificuldade em dizer não é porque você tem problema com a sua identidade. Como nós falamos, né, na característica anterior, a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios, é uma mulher bem resolvida. Ela é uma mulher de palavra. É sim, sim, não, não. Se eu posso, ok. Mas se eu não posso, ok. Você não pode ter problema em falar, gente, olha, hoje eu não posso. As meninas que são discipuladas por mim, elas sabem disso. Sabe? Eu vou discipulando, fazendo 1 milhão de coisas o dia todo. Mas eu tô 24 horas no celular, discipulando, dando uma palavra para quem precisa, dando um conselho para quem me pede. Mas eu falo assim, gente, principalmente quando é as primeiras vezes que conversa comigo. Falou, ó, vai gravando os áudios aí. Porque à medida que eu for podendo, eu vou ouvindo. E à medida que eu vou conseguindo, eu vou respondendo. Sabe? Por quê? Porque eu não consigo ficar o tempo todo, né? Por conta do celular, por conta de ficar respondendo mensagens, dando conselhos. Mas à medida que eu posso, eu vou respondendo. À medida que eu posso, sabe? Eu vou dando feedback. Mas olha só. Se você não pode fazer, não fale que vai fazer. Só para agradar. Só para você ser aceita. Só para você, sabe? Não fala que vai conseguir, mesmo sabendo que você não vai. Por quê? Porque isso é caráter. Uma vez eu ouvi uma historinha assim, sabe? Que uma pessoa chegou e pediu o carro dessa pessoa emprestado e o carro não tinha seguro, não tinha, e ele falou, ele emprestou. E aí o cara que pegou o carro emprestado bateu o carro, não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para comprar outro e voltou só com a chave do carro, falou, infelizmente aconteceu um acidente e deu PT. E aí você vai brigar com quem? Você tem que brigar com você mesmo, porque tem coisas que a gente não empresta. Tem coisas que a gente não pede emprestado. Por quê? Porque você sabe até onde você pode ir. Então, saiba dizer não. Quem tem dificuldade de dizer não é porque precisa ser aprovado pelas pessoas. Não, se eu falar não para fulano, o que ele vai pensar de mim? Nossa, ele não vai mais me convidar para ir na casa dele. Nossa, ele não vai mais falar comigo. Nossa, isso. Nossa, aquilo. Nossa, aquele outro. Dane-se. É melhor você não ficar sem conversar com a pessoa, sem ser convidado para ir na casa da pessoa, do que você falar sim quando você deveria ter falado não. Então, o saber falar não também faz parte de ser uma pessoa confiável. Por exemplo, esse exemplo vocês vão rir. Uma amiga sua tá lá, se arrumou, tirou uma foto, mandou pra você e falou assim, e aí, o que você achou? Você achou que ela tá ridícula. Mas só pra não ficar chato, você fala, nossa, tá lindo. Você não tá sendo uma pessoa confiável. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa vai passar mico na rua porque você não foi sincera.
Porque você não falou a verdade. Oi, filho. O que aconteceu aí? Gente, olha o que aconteceu com o meu bebê. Não tô vendo nada. Meu bebezão quebrou o pulso. Peraí, vamos tirar que agora não tem como a mãe arrumar, tá? Espera, com cuidado. Oi. Não fica mexendo o bracinho, tá? Pronto, fecha a porta pra mamãe. Desculpa aí, gente. Vai, fecha a porta pra mamãezinha. Gente, já aconteceu isso com você? Da pessoa pedir sua opinião e você vai e fala assim, nossa, tá linda, maravilhosa. E a pessoa tá toda esquisita, toda sem combinar, toda de qualquer jeito. E a pessoa vai e paga mico só porque você não teve coragem de falar, olha, eu acho que você não tá combinando muito não. E se você fizesse assim? E se você fizesse assado? Mas você tem medo de falar não, de falar o contrário. Por quê? Porque tem medo do que a pessoa vai pensar. Isso é falta de identidade, porque uma pessoa com identidade bem decidida, bem definida, não tem problema com afirmação, com aceitação. Quantas estão me entendendo? Hã? Quantas estão me entendendo, gente? Vocês estão muito quietinho. Tem gente aí me ouvindo? Você tem problema em falar não? Você ainda tem essa dificuldade? Fala aí comigo. Gente, eu já tive muita dificuldade. Muita. Principalmente com pessoas que eu amo. Com pessoas que eu, sabe, não gostaria que elas ficassem tristes comigo. Mas falar não faz parte. Falar não faz parte da nossa vida. Falar não e lidar com os nãos faz parte da nossa vida. E nós precisamos aprender. Olha lá, olha quanta gente falando. Isso é muito sério, gente. Olha lá, eu tenho dificuldade de falar não. Por que vocês têm dificuldade de falar não? Responda isso pra você. Porque isso está diretamente ligado à sua falta de identidade. Sabe? Se as pessoas, para te amarem, elas precisam ouvir sim de você sempre, todas as vezes. Sabe? Mesmo que para você falar assim, você tenha que mentir, quebrar um princípio. Não, gente, vamos ressignificar isso na nossa vida. Sabe? Só a verdade liberta. Eu tinha muita dificuldade de fazer discipulado com as pessoas. Por quê, Dani? Porque eu tinha dificuldade de mostrar a área de debilidade delas. Eu falava assim, meu Deus, se eu falar isso, ela vai ficar chateada comigo. Se eu falar isso, acho que ela nunca mais vai conversar comigo. Mas o Senhor falou comigo, filha, o diabo não perde tempo em mentir e enganar. Então você não pode perder tempo em falar a verdade. E você falar sim, quando na verdade você tinha que falar não. Você está mentindo. Você está deixando de falar uma verdade. E isso não agrada ao Senhor. Isso é falha no caráter. Nós precisamos ser mulheres de uma palavra só. Se é sim, é sim. Mas se é não, é não. E pronto. Ok? Quantas entenderam até aqui? Outra característica de uma mulher confiável. Fazer do conhecimento uma das bases da sua vida. Uma mulher confiável, ela precisa ser uma mulher, sabe, que tenha conteúdo, que tenha conhecimento das coisas. Gente, se você vai levar o seu filho no médico, você precisa saber se ele tem conhecimento do assunto para ele poder cuidar do seu filho. Senão, como é que você vai confiar? Para você colocar o seu filho numa escola, você precisa saber se aquela escola é confiável. E para isso você precisa buscar conhecimento sobre esta área. Toda falta de conhecimento leva a gente à alienação. Nós falamos, isso aí fala da quarta camada da nossa identidade, o nosso QI, sabe? Nosso intelecto, a busca pelo conhecimento, o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Nós precisamos, não podemos ser pessoas alienadas, que não sabem conversar sobre nada, que não sabem falar de assunto nenhum.
Sabe, você ficou alienada, você não busca, você não lê. Gente, para você ser uma mulher de valor, você precisa buscar conhecimento. Ok? Você precisa ser uma mulher bem informada, você precisa saber conversar, você precisa ser uma mulher interessante. Você precisa ser uma mulher que quando você abre a boca, as pessoas têm prazer em te ouvir. Então a mulher de Provérbios ela era confiável porque as pessoas sabiam que ela tinha potencial. Não que a gente não tenha potencial, mas às vezes você está alienada e o seu potencial está travado. Então, a mulher de Provérbios ela era uma mulher inteligente. Sabe, às vezes você fala, ai Dani, eu não tenho tempo para ler, não tenho tempo para buscar informações. Tem, claro que tem. Às vezes você não tem disposição, vontade, mas tempo você tem. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente arruma tempo para fazer. Para olhar as redes sociais das pessoas, você arruma tempo. Para assistir novela, às vezes você arruma tempo. Para falar dos outros, você arruma tempo. Então, em vez de ficar fazendo todas essas coisas que não te edificam, começa a buscar tempo para ler um bom livro. Sabe? Para ser uma pessoa bem informada, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que sabe se posicionar. Eu me lembro uma vez que a gente estava falando sobre etiqueta, como se comportar à mesa. E aí aquela pessoa falou assim, ai, tudo bobeira isso, pra que eu quero aprender isso? Como é que usa isso? Como é que usa aquilo? Pra que tanto copo? Pra que tanto talher? Gente, deixa eu te falar uma coisa. O conhecimento nunca vai ocupar espaço na sua vida. Só vai abrir portas para você e fazer você chegar em lugares que a falta do conhecimento te impede de chegar. Então, nós não podemos ser pessoas ignorantes. Nós precisamos ser pessoas bem informadas, que a gente tenha, sabe, esse entendimento e que a gente comece a buscar conhecimento. Sabe, a Rafa tá aí. Rafa, você tá aí? Você tá aí na live? A Rafa é uma pessoa assim que tinha muito problema nessa área. Mas ela entendeu que uma das formas dela evoluir é lendo livros. E eu vejo Rafa sempre lendo um novo livro. E isso está trazendo para ela conhecimento. Rafa começou a estudar a Bíblia. E ela está adquirindo conhecimento. E isso está fazendo a diferença na vida dela. Está fazendo dela uma mulher confiável. Porque se alguém vai conversar com você, alguém vai buscar um conselho com você, você abre a boca e fala um monte de bobeira, a pessoa nunca mais volta. Por quê? Porque a falta do conhecimento, a ignorância acerca de assuntos, sabe, não vai fazer de você uma pessoa confiável. Então a mulher de Provérbios era uma mulher, ela não era uma mulher alienada, ela era uma mulher que desenvolvia sua capacidade intelectual e que buscava conhecimento. Amém? Como é que está a sua busca nessa área? Talvez você tenha muito conhecimento numa área, mas a gente precisa diversificar. A gente precisa saber e entender de várias coisas na nossa vida. Quando você aqui sendo modelada pela mulher de Provérbios, nós vamos ver como essa mulher, ela era tremenda. Ela tinha conhecimento de muitas coisas. Era uma mulher, não era uma mulher alienada, que ficava ali só limpando casa, dando ordem para empregados. Não, ela era uma mulher completa. Por quê? Porque ela entendia de muitos assuntos. E ela sabia fazer muitas coisas. Às vezes a gente fala assim, não quero aprender mais nada, porque quanto mais eu sei, mais eu tenho que fazer. Isso é ignorância. Porque quando você não puder fazer, é só falar assim, gente, eu não posso fazer. O problema é que você não sabe falar não, e aí você se sente forçada e você se sente uma pessoa escravizada. Porque quando a gente não sabe falar não, a gente acaba sendo escravo das circunstâncias. Por isso que eu falo, ou você fica vermelho de vergonha de falar não, ou roxa de raiva depois. Porque deveria ter falado não, falou sim, agora tem que dar conta. Então, não seja escravizada, não. Seja uma mulher livre. Seja uma mulher confiável. Seja uma mulher de valor. Seja uma mulher de palavra. Seja uma mulher,
sabe? Uma mulher com um QI elevado, uma mulher que é uma fonte de conhecimento. Vai buscar conhecimento, gente. Hoje, num toque no Google, você aprende sobre muitas coisas. Eu não sei se a minha irmã tá aí ainda. Tá aí, Cassinha? É engraçado que eu não sou médica, gente, mas eu gosto de ter conhecimento, pelo menos de um pouquinho do básico da medicina. E às vezes acontece uma situação na casa dela, fala, Dani, eu posso dar isso com isso faz mal, isso com aquilo eu posso, quanto tempo? Por quê? Porque eu fico buscando informações. E essas informações, elas não vão acrescentar só para a minha vida, mas vão acrescentar para a vida das pessoas que eu posso auxiliar, que eu posso ajudar. Ok? Então seja uma mulher que seja sedenta por conhecimento, porque isso vai te colocar em lugares altos. Outra característica da mulher confiável, a quarta característica, é ter controle emocional. Aqui eu sei que vai pegar muita gente. A mulher confiável é uma mulher que tem controle emocional. Como que alguém pode confiar em uma pessoa que é destrambelhada emocionalmente? Sabe? Que agora tá centrada, mas daqui 5 minutos tá totalmente estrambelhada, com as emoções totalmente abaladas. Sabe aquela pessoa assim, ó, gente, eu não posso falar nada com ela não, porque agora eu sei que ela vai até guardar esse segredo. Mas se acontecer alguma circunstância contrária, ela vai sair soltando para todo mundo. Então, a mulher confiável é uma mulher emocionalmente equilibrada. É uma pessoa que tem autogoverno, porque o equilíbrio emocional fala do autogoverno. É a quinta camada da identidade. Você tá vendo como que não tem como ser confiável, não tem como ter um caráter inabalável, imutável, se você não souber quem você é e qual é a sua identidade? Toda pessoa que tem problema de caráter, ela é porque ela até hoje não sabe quem ela é de verdade. Então, a mulher de Provérbios, a mulher confiável, ela é uma pessoa que tem controle emocional. Ela tem governo sobre as emoções. Gente, sabe por que muitas vezes o seu marido não te conta certas coisas? Por causa disso aqui. Porque você não tem controle emocional nenhum para ouvir, às vezes, algo que é negativo. Você não tem controle emocional nenhum se ele te faz uma crítica construtiva. Você não tem equilíbrio emocional nenhum se ele chega para te contar algo que deu errado nas finanças dele, ou algo que ele fez que era para ter sido positivo, mas foi negativo. Aí ele vem compartilhar com você, você derrama o caminhão de mexerica inteirinho em cima dele, você solta os cachorros em cima dele. Por quê? Porque não tem equilíbrio emocional. Não sabe falar, não sabe se segurar, não sabe ter, sabe, o autocontrole. Por isso que você, muitas vezes, o seu marido não te conta as coisas. Por isso que muitas vezes os seus filhos não te contam as coisas. Por quê? Porque você é desequilibrada. Não tem maturidade para ouvir. E aí começa a desesperar. Meu Deus, o que eu vou fazer? O meu mundo caiu. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Como que tá você nessa área aqui, ó? Você tem sido uma pessoa que tem autogoverno sobre as suas emoções. Sabe, às vezes você é boa demais para governar a vida dos outros, para falar da vida dos outros, para falar do defeito dos outros, mas você tem uma dificuldade de autogovernar aquilo que ainda não tá legal em você. E por causa disso você não é uma pessoa confiável. A Bíblia diz aqui em Provérbios, o marido dela confia nela e ele nunca ficará pobre. Nós já vamos falar sobre essa área aí. Gente, nós estamos com o nosso tempo acelerado e eu tenho tanta coisa para falar ainda sobre essa área. Então, a mulher confiável é uma mulher equilibrada nas suas emoções. É uma mulher que tem autogoverno sobre si mesma.
uma notícia, uma situação, uma circunstância não vai fazer ela virar uma louca. Por isso que muitas pessoas não confiam em você. Ai, não, ixi, gente, olha, eu não posso nem falar disso com a minha mãe. Eu não posso nem falar disso com a minha esposa. Nossa, se eu contar isso pra ela, ela não vai dar conta. Porque ela é desequilibrada emocionalmente. Gente, nós precisamos buscar o autogoverno das nossas emoções. Nós precisamos de uma saúde emocional equilibrada. Nós precisamos buscar inteligência emocional para que se nós quisermos ser mulheres confiáveis. Quantas tem problema nessa área? Que se as coisas não saem da maneira como você programou, você desequilibra, você dá piti, você faz uma tempestade no copo d'água. Sabe aquela história? A pessoa vem te confidenciar algo e você fica assim tão alucinada que você sai falando para os 4 ventos. Então, se você quer ser uma mulher confiável, principalmente para sua família, principalmente para o seu esposo. Você sabe por que o seu esposo não te conta os segredos do coração dele? Porque você não tem equilíbrio para ouvir. Porque você não tem maturidade para ouvir. E o seu marido, ele precisa saber que ele pode contar com você. Sabe que o valor dele não está só quando ele conquista coisas, mas também quando ele perde, quando ele deixa de acertar, quando ele erra. Sabe, ele tem que saber assim, poxa, eu tenho uma mulher em casa que é confiável, que eu posso abrir meu coração, que eu posso abrir a minha vida. E aí, então, ele vai começar a confidenciar os segredos do coração dele. Ele vai começar a compartilhar com você as coisas ruins, porque ele sabe que você vai ser um auxílio idôneo à altura daquilo que ele precisa naquele momento. Sabe por que muitas vezes o seu marido prefere estar no bar, prefere estar com amigos do que estar em casa? Porque às vezes o dia dele no serviço não foi bom. E se ele chegar em casa com a cara emburrada, bicudo, calado, querendo ficar no canto dele, digerindo a situação, você vai ficar atentando ele, porque você quer saber o que aconteceu. Mas se ele contar pra você o que aconteceu, você não tem equilíbrio emocional e nem maturidade pra ouvir. E aí vai virar um inferno. Então ele prefere ir pro bar, ele prefere ir pros amigos, porque ele sabe que mesmo que não sejam pessoas adequadas, ele pode falar, ele pode confiar. Porque os amigos aparentemente vão entendê-lo. O seu marido confia nela. Seu marido confia em você? Você é a melhor amiga do seu marido? Você é a confidente do seu marido? Você é confiável a ponto do teu marido poder contar tudo, até os podres. O teu marido chegar e falar assim, nossa, eu passei por uma tentação hoje, me ajuda em oração. Será que ele pode te ver como essa pessoa? É isso que Provérbios está falando. O seu marido confia nela. Seus filhos podem confiar em você. Seus filhos podem abrir o coração para você porque vão encontrar em você uma amiga e não uma acusadora, uma pessoa que vai apontar, uma pessoa que vai, sabe, que vai fazer um escarcéu. Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério. Por isso que eu falo que para ser confiável, uma pessoa para ser confiável, uma pessoa de caráter firme, de caráter imutável, e que precisam ter essas características. Você tem controle emocional. Gente, vocês ficaram bem quietinhas agora, hein? Como é que tá o teu governo sobre as tuas emoções? Porque governar sobre as nossas emoções, quando tá tudo bem, é fácil. Mas e quando as coisas saem do controle? O que você tá rindo, Bruna? Porque eu falei que vocês estão quietinhos?
característica da mulher de Provérbios, da mulher confiável. Ela é firmada e guiada por valores e princípios eternos. Boa noite, Lene, seja bem-vinda. Aonde você está firmada? Na rocha ou na areia? A mulher de Provérbios, uma mulher para ser confiável, ela precisa estar firmada, embasada nos valores e princípios eternos. A sua vida ela tem que ser norteada pelos preceitos da palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que a palavra diz. É o que a palavra mostra. É o que a palavra ensina. É o que os princípios apregoam sobre a vida que eu preciso ter. E essa mulher de Provérbios 31 era uma mulher firmada e guiada, norteada por princípios e valores eternos. Isso também diz respeito à identidade. Porque só quem tem identidade tem convicção. E só quem tem convicção não negocia valores e princípios. Eu vou te contar um segredo. Alguém vai lá na sua casa e fala, olha, eu preciso abrir meu coração. Eu vou te contar um segredo. Eu preciso de um conselho seu. Que tipo de conselho você vai dar? Você vai dar um conselho daquilo que você acha? Daquilo que você pensa? Ou você vai dar um conselho de acordo com o que a palavra diz? Essa frase, né, Valéria? Sabe, o Senhor não nos chama a fazer o que é bom. O Senhor nos chama a fazer o que é certo. E às vezes fazer o que é certo vai desagradar muita gente. Porque aquilo que eu faço e o que é bom vai agradar a minha carne. Mas quando eu faço o que é certo vai agradar a Deus. E uma mulher que quer viver por valores e princípios eternos é aquela que decidiu fazer o que é certo e não fazer o que é bom. Porque quando eu faço o que é bom, é porque eu quero agradar, porque eu quero, sabe, cativar. Mas quando eu decido fazer o que é certo, eu vou ser verdadeiramente um amigo de verdade para aquela pessoa. Se vai dar para assistir de novo, vai. Todas as lives ficam no meu IGTV. Depois você pode assistir de novo. Fazer o que é certo incomoda, e incomoda muito. Sabe por quê? Porque bate de frente com valores e princípios mundanos. Gente, se tem um momento e uma geração que tem vivido inversão de valores, é essa geração que nós estamos vivendo. Sabe, teve um acontecimento aí, né, da questão do traficante lá. Tá todo mundo metendo pau na polícia. Porque onde já se viu matar o traficante? Onde já se viu, gente, pelo amor de Deus? Onde estão os valores? Não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu, não foi uma, nem duas, nem três. De você ir em algum lugar, comprar alguma coisa e a pessoa te dá o troco errado. Você fala assim, tá errado, você me voltou o troco a mais. E a pessoa fica tão assustada e fala assim, nossa, obrigado. Porque assim, ia fazer falta no meu caixa. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas reclamam porque a pessoa deu o troco errado para menos. Mas quando dá errado para mais, ela fala, vou levar uma vantagem aqui, bota no bolso e vai embora. E isso é falta de princípio. Isso não é ser uma pessoa confiável. Sabe? Você é daquele tipo que você vai a algum lugar, a pessoa fala assim, pode levar, depois você paga. Sabe? Esses dias que a gente estava com Covid, eu tinha que pedir algumas coisas aqui na padaria. E eu falava pra ela, manda o seu Pix. Ela falava, você falou comigo? Não, Dani. Eu deixo anotadinho aqui, depois você paga. Daí eu falo assim, você tá confiando demais, hein? Ela falou, claro que eu vou confiar. Você nunca ficou devendo nada aqui na minha padaria. Você nunca comprou fiado na minha padaria. Agora que você tá passando por esse momento difícil, eu não vou confiar. Então, gente, nós precisamos ser mulheres firmadas em valores e princípios eternos. Mesmo que você desagrade as pessoas.
Porque você não está aqui para agradar ninguém. Você está aqui para agradar a Deus. E quando você escolhe agradar a Deus, muitas vezes você vai desagradar o homem. Porque a Bíblia fala, aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, se você quer agradar o mundo, se você quer agradar as pessoas, se você quer ser conivente com aquilo que as pessoas fazem de errado, porque às vezes, para a gente ser aceito, a gente quer fazer aquilo que o outro faz, mesmo sabendo que está errado. Aqui que tem, gente, todo mundo faz. Não, uma mulher confiável não tem essa frase, o que tem. Para aquela mulher que quer ser uma mulher confiável, que quer ser uma mulher de valor, não tem dessa, tanto faz. Que tem, todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu não estou aqui para estar junto com a multidão. Eu estou aqui para fazer a diferença e para mover uma multidão. Mas aí você pode escolher. Ou você quer caminhar junto com a multidão, ou você quer fazer a diferença no meio da multidão e ser inspiração para essa multidão. Eu quero ser inspiração. Tudo entra na questão da identidade. Por isso que nós falamos primeiro sobre identidade. Porque não tem como ser uma pessoa confiável se ela não souber e não tiver convicção de quem ela é. Porque assim, eu decido ser confiável ou não. Entendeu? Hoje em dia, ser confiável parece que é o errado. Todo mundo trapaceia, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, mas eu não sou todo mundo. Eu só vou fazer a diferença, gente, quando eu decidir ser diferente. E para ser diferente, é ter que nadar contra a correnteza. Alguém que já nadou no rio contra a correnteza? Você vê o esforço que você tem que fazer? É isso. Ser uma pessoa, sabe, que faz a diferença. É uma pessoa que decide viver, sabe? E nadar contra a correnteza. Vai exigir esforço, mas vai valer a pena. Então, quando a Bíblia diz, olha, o seu marido confia nela. Se o marido confia, é porque todo mundo pode confiar. Porque ela já foi aprovada. Amém? Então, não tem como se ter um caráter irrepreensível se nós não tivermos uma identidade bem definida, gente. Não tem como. Sabe? E aquela mulher, ela era digna de confiança. Digna de confiança. Responde só para você. Você tem sido uma mulher confiável? Você tem sido uma boa ouvinte? Porque quem não é uma boa ouvinte não é confiável. A mulher de Provérbios, ela era uma boa ouvinte. Ela sabia ouvir sem interferir na fala do interlocutor. Ela sabia ouvir, ela ouvia com sabedoria. Porque às vezes a gente acha que a sabedoria está só nas ações e palavras. Não, a gente tem que ser sábia para ouvir, filtrar, não ouvir com as nossas emoções, não deixar que as nossas emoções interfiram naquilo que o outro está tentando nos passar. Sabe, você tem sido uma boa ouvinte, que após ouvir aconselha segundo a palavra de Deus e não segundo aquilo que você acha, e não segundo aquilo que você pensa. Porque se aquilo que você acha, que você pensa, não estiver alinhado com a palavra, você não vai ser uma mulher confiável. Então você tem sido uma boa ouvinte? Ou será que quando as pessoas vêm falar para você, ou vêm falar com você, você sai atropelando, sabe? Quando os teus filhos vêm falar com você, quando o teu marido vem falar com você, você sai atropelando tudo. Por quê? Porque você sempre quer impor aquilo que você acha que é certo. Não, uma pessoa confiável é uma pessoa que sabe ouvir. Ela ouve, ela pondera, sabe? Ela ora sobre aquilo. Ela empresta o ombro para o outro chorar. Ela empresta os ouvidos para a pessoa desabafar. Sabe? É tão bom quando a gente tem uma pessoa que a gente pode abrir o coração sem reservas, porque essa pessoa é confiável. É uma pessoa que, sabe, você sabe que você pode falar e que vai ficar entre vocês duas. Sabe, que não vai sair dali. Você tem sido essa pessoa? Você é capaz de guardar um segredo a 7 chaves? Meu Deus,
Como tá difícil de encontrar essa pessoa hoje, gente. Como tá difícil. Meu Deus, como tá difícil você encontrar pessoas que você possa rasgar sua alma. Sem ter medo de que amanhã todo mundo vai ficar sabendo. E por conta disso as pessoas estão aprisionadas. Estão passando por depressão. Por quê? Porque não podem falar. Porque não encontram uma fonte confiável para poder falar, sabe, os seus podres. Porque falar o que é bom, a gente quer falar. Mas falar aquilo que a gente precisa falar, muitas vezes a gente não tem encontrado essa pessoa. E isso é muito triste. Como que você tem sido nessa área? Você tem sido uma pessoa que guarda segredos? Você tem sido, como a gente diz, né, um túmulo fechado? O seu marido confia nela. O marido daquela mulher confiava nela. O seu marido tem confiado em você? Teu marido pode contar os podres dele. Ele pode abrir o coração para você. Ele pode contar para você aquilo que tem perturbado ele. Gente, a maioria dos homens hoje sofre com perturbação na área de pornografia. E às vezes tudo que ele precisa é uma mulher confiável para poder ajudá-lo a sair dessa, a ser curado nessa área. Você tem sido essa esposa? Você tem sido essa esposa que o seu marido pode contar com você em tudo? Ele pode contar para você sobre a administração financeira dele. Ele pode contar para você o quanto ele está ganhando sem você crescer os olhos e querer gastar todo o dinheiro dele. Ele pode compartilhar dos negócios dele com você. Você tem sido essa mulher conselheira, amiga, confidente. Seu marido pode confiar em você para contar as fraquezas que ele tem, as tentações que ele passa. Gente, isso é tão sério. E os nossos maridos precisam que a gente seja essa mulher. Isso vai atrair o coração do teu marido para você. Você já chegou pro teu marido e falou assim: meu amor, tem algo no teu coração que você quer falar? Eu tô aqui, eu quero ser sua melhor amiga, sabe? Eu não tô aqui para te julgar, eu não tô aqui para te apontar o dedo. Eu tô aqui para orar com você, para te ajudar nesse momento. Você tem sido essa mulher pro seu marido? Ele pode ter você como a conselheira dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. O teu marido pode confiar a você o cartão de crédito dele? Eu nem vou falar mais do cheque, né, gente? Que hoje o cheque tá tão pouco usado. Né? A gente tá saindo dessa era já. Mas quantas mulheres... Gente, quantas mulheres eu ouvi dizer que ele pegava o talão de cheque do marido e no toco do cheque falava assim, ó, feira, verdurão, açougue. Mas, na verdade, usava o cheque para outras coisas. Pegava o dinheiro do marido e falava que tinha gastado tanto no mercado, mas tinha gastado menos e pegava o troco e botava no bolso. Teu marido pode confiar em você nessa questão financeira? Provérbios diz, o marido confia nela e nunca ficará pobre. Você não precisa pegar dinheiro do seu marido sem falar. É só você falar para ele, amor, eu tô precisando, será que você pode me emprestar? Seja uma mulher digna de confiança. Sabe? Então, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração e que você pensasse e meditasse sobre isso. Você tem sido essa mulher? Como que tá essa área da sua vida? Sabe, nessas características, você tem falhado ou você tá ok em todas? Não, Dani, ó, nessa área que eu preciso melhorar. Nessa área aqui, ó, eu preciso ser lapidada, eu preciso ser modelada. Vai na fonte. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele tá aí para te ajudar. Mas você precisa urgentemente se expor.
Falar pro Senhor, Senhor, me acha, porque nessa área eu tô totalmente perdida. Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu tenho dificuldade de falar não. Eu tenho dificuldade, sabe, de mostrar, sabe, esse lado. Eu tenho necessidade de aprovação. Gente, resgata a tua identidade e se torne essa mulher confiável. O mundo está carente de pessoas confiáveis e Deus quer nos modelar e fazer de nós essa mulher. Principalmente para aqueles que estão dentro da nossa casa. Seja essa mulher para o seu marido, seja essa mulher para os teus filhos, seja essa pessoa para os teus irmãos, para os teus pais. Seja essa pessoa. Sabe, resgate esse valor que foi perdido. Resgata. Pede para o Senhor te levar de volta para o Éden e te redesenhar, sabe, te reconstruir. Por quê? Porque tá tudo dentro de você, só tá perdido. Só tá perdido, mas deixa Deus achar e fazer isso brilhar dentro de você. E para que você seja essa mulher. Para que você seja confiável. Sabe, Deus já te desenhou com todas essas características. Mas elas foram se perdendo com o passar do tempo. O que tem? Todo mundo faz. Só uma mentirinha. Não, gente, que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Amém? Amém, meninas? Olha, toma posse. Assista essa live de novo. Assista outra vez. Obrigada aqui, ó. A Bruna colocou, uma mulher confiável tem caráter firme, inabalável. Ela é fiel à sua palavra, sabe dizer não. Faz do conhecimento uma das bases da sua vida. Tem controle sobre as emoções. Tem controle emocional, né? O controle sobre as suas emoções. E ela é firmada e guiada por valores e princípios eternos. Toma posse dessa palavra. Que não seja apenas uma palavra, mas que se transforme em estilo de vida para você. Que essa palavra possa te modelar e fazer de você uma mulher confiável. Amém, meninas? Que Jesus te abençoe. Uma palavra de muito conhecimento hoje, né? E que você possa tomar posse de cada uma delas. Ouça de novo. Compartilhe essa live. Seja uma abençoadora. Me marca lá. Vamos tirar um print? Me marca lá nos seus stories. Coloca o que mais te marcou. Isso é muito importante para mim. Ah, você queria ter ido para a live da Xuxa hoje? Gente, vocês estão tão quietinhos. Nem falaram comigo durante a live. Mas que essa live possa fazer a diferença na sua vida. E fazer de você uma mulher confiável. Amém? Que Jesus te abençoe. Até segunda-feira que vem com mais um segredo da Mulher de Provérbios. E que essa mulher possa ser inspiração para você. Mudar e ser transformada. Fazer diferente para fazer a diferença. Beijo no teu coração.